pessoal, bem-vindos a mais um dos nossos vídeos sobre Revit. E o assunto desse vídeo é sobre o tratamento de fachadas e algumas dicas de composição de fachada que vão ajudar você a fazer essa composição tendo o programa como uma ferramenta para potencializar suas capacidades também de projeto e de elaboração dessa fachada, né? O aprimoramento dessa fachada a partir dos materiais que são escolhidos. Bem, nós vamos então tratar essa fachada que nós temos aqui, né, de tal forma que a gente evite aquela situação bastante comum do pessoal achar que isso está muito plano, que é uma coisa bem sem graça, que todos os elementos ficam chapados, como se diz, né? Tudo sem noção de profundidade. Então nós vamos dar algumas dicas para isso, para tirar tanto fachadas com cunho mais técnico, como fachadas com uma melhor apresentação, com uso de cor, fundo e etc. Vamos ao nosso vídeo. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser eliminar as questões que nós comumente não deixamos em uma fachada. Nós vamos ocultar a categoria dos níveis, vamos ocultar a categoria dos indicadores, né, de corte, né? E vamos ver como está a nossa área, né, para a visualização da fachada. Então nós vamos dimensionar, salvando um pouquinho da parte de topografia ali embaixo, buscando acertar o dimensionamento. Certo? Um espaço a gente vai deixar para a parte, né, de céu, não muito grande, né, mais ou menos uma porção que seja visível. Vamos então ativar esse recorte, né, da vista e vamos ocultar essa região de recorte. Então esse vai ser o nosso primeiro passo no tratamento da fachada. Algumas questões não são resolvidas efetivamente pelo Revit, mas sim são questões que são resolvidas pelas questões de projeto. Por exemplo, vejam que a altura dessa parede não é compatível com as placas que foram selecionadas para fazer o cobrimento desse bloco. E tampouco essa esquadria aqui está dimensionada a ficar exatamente entre as placas, evitando recortes desnecessários. Então nós vamos tomar providências com relação a isso. Essas placas elas têm 1,20 por 60. E nós vamos então começar verificando a altura que nós temos aqui dessa parede. Veja ali, a altura que eu precisaria ter seriam 300. Ou, se eu quiser mais uma placa, eu vou precisar de 360 centímetros de altura de parede. Então, esta parede aqui, ela está com uma altura desconectada de 3,15. Eu preciso somar, então, a ela, né, mais 45 centímetros. Então, o deslocamento superior de mais 45 centímetros vai dar a ela, então, mais o tamanho de uma placa. Essa janela está encostada na parede pelo lado interno, e se eu quero que ela tenha, né, a dimensão deste ponto aqui até a última placa, eu também vou medir essa distância, né, daqui até o alinhamento da placa, e dá 343,5. E aí, então eu vou tratar de ter uma janela com 343,5. Então eu vou editar tipo, duplico aqui, né? Eu vou chamar de J1 apenas, né? E vou colocar lá com o tamanho correto de 3,435. A sua altura também precisa ser ajustada para 1,20. Essa altura para 1,20. E depois nós vamos ajustar o peitoril. Então, ok aqui. E agora nós vamos fazer o alinhamento por esta aqui. Então, fizemos o alinhamento correto. E por aqui ajustamos o peitoril. Então ela ficou correta dentro
né, dos espaços que estão destinados a isso. Então, todos esses ajustes, eles precisam ser feitos efetivamente com as achuras de tijolos, de madeira, etc. e tal, certo? Bom, então vamos agora para os ajustes efetivamente que vão dar vida à nossa fachada. Vamos ao primeiro passo. Nosso primeiro passo vai ser ativar as silhuetas, os contornos dos objetos, para que eles fiquem com linhas mais espessas, né? Que não fique essa linhazinha fina. Para isso, eu tenho que verificar primeiro aqui se eu não estou, né, com as linhas finas ligadas. Agora elas estão ativadas, né? As linhas estão com a sua espessura normal, e eu vou então ativar as silhuetas. Para ativar as silhuetas, nós vamos aqui nas opções de exibição de gráficos, editar, e vamos lá. Nós vamos aqui ativar as silhuetas. Dependendo da escala, por exemplo, que nós queremos trabalhar, nós podemos usar grossas, finas, médias, né, linhas específicas para isso. Nós vamos usar aqui linhas grossas, ok. Vejam que ficou bastante carregado, né? As silhuetas ficaram bastante carregadas, mas é uma questão de escala. Nós estamos na 1:100. Vamos ajustar para 1:50. Ela já fica suavizada, né? Mas vejam que as silhuetas agora estão bem marcadas, né? O desenho agora passa a ter uma expressão nos seus contornos. Já não é mais aquele desenho que nós tínhamos antes, sem nenhuma vida. Outra coisa bastante importante aqui, né, é utilizar essa suavização de linhas para evitar o serrilhado. Então, ao ativar e aplicar, né, você vai ver que ela vai perder o serrilhado. Nosso próximo passo vai ser ativar as sombras. Nós vamos pedir, para o caso das linhas escondidas, sombras projetadas. Você pode aplicar aqui e ver então que essa sombra está projetada da direita para a esquerda. Às vezes a dúvida aqui é que sol é esse, né? Que dia é esse? Você pode fazer uma configuração aqui da iluminação, escolhendo um esquema de sol, né, de iluminação, conforme lá no estudo solar, em que você pode escolher um dia único, um determinado dia do ano, né, solstício de inverno, solstício de verão. Você pode escolher algum outro dia múltiplo, mas pode simplesmente escolher o mais fácil, que é uma iluminação, como por exemplo, sol vindo da direita, relativo à posição da vista, e não relativo ao norte verdadeiro. O plano de projeção dessa sombra é na implantação. Nós vamos aplicar, né, aqui, ok, ele ficou dessa forma. Se você inverter, pedir à esquerda, pede para aplicar, ele troca de lado a sombra. Nós vamos manter esta aplicação aqui e podemos também alterar a altitude, deixando o sol mais numa posição verão, né, 55 graus, ok. Ok. E vejam aqui então que essa porção ficou com menos sombra, né? Ficou mais parte vista, mas essa sombra aqui deste pequeno beiral ficou maior também, assim como a sombra projetada nos pilares. Bem, vamos em frente com as nossas dicas. A outra maneira rápida de ativar as sombras é aqui, nessa pequena esfera com a luz que tem aqui embaixo, que diz para a gente desligar as sombras ou ligar as sombras, né? E você pode então configurar também, a partir dessa iluminação, a intensidade que você quer para a sombra, né? Nós temos aqui na parte de iluminação, sombras a 50%. Você pode suavizar, deixar em torno de 20%, aplica, elas ficam mais suaves, né? Ou você pode passar de 50%, 70%, aplica, elas ficam mais intensas. Aqui se revela o estilo gráfico de cada um e você trabalhará
também conforme os recursos que tiver, a qualidade da sua impressora, a forma de divulgação, se é em tela, se é em papel, se é impresso. Isso você vai ter que ir descobrindo conforme os meios que você tem disponíveis para o seu trabalho. Nós aqui vamos deixar em torno de 40%, uma sombra não muito intensa, mas também não muito suave, para que ela efetivamente apareça nos nossos desenhos. E aí você fica, então, jogando com esses números e descobrindo aí o que você quer fazer. Aqui eu vou colocar números redondos, como o afastado a partir dos 50% da distância. Vou colocar a 35%, ele vai dar esse esmaecimento. Esse recurso é bastante importante, até para um corte. Quando você passa um corte, é um prédio mais ao fundo e você não quer que aquilo seja trazido para frente. Esse recurso pode ser aplicado também em cortes. Repassando então o que nós já fizemos até agora, nós acertamos para linhas ocultas no nosso trabalho, silhuetas, acertamos para que haja sombras, acertamos a simulação de profundidade, o tipo de iluminação, né, e essa intensidade do sol. Nós não falamos disso ainda, mas podemos deixar o sol mais intenso, isso só, né, não está afetando, né, o nosso trabalho aqui, por causa da natureza do estilo, né, mas ajustamos a sombra. E nós não falamos, por exemplo, da questão mostrar sombras ambiente. Se você pedir para mostrar sombras ambiente, ela vai, né, criar esse tom de cinza, né, mais para frente. Não vamos usar isso no preto e branco. Nós vamos preferir trabalhar com isso quando estivermos com outro formato, né, com outro estilo de apresentação, como, por exemplo, cores consistentes, né, em que assim isso pode ter um bom efeito, ou texturas. Também essas sombras ambientes elas podem trazer um bom efeito, mas para linha oculta é sempre bom trabalhar apenas com a sombra projetada. Agora vamos ver a questão do plano de fundo. É a nossa última dica aqui. Plano de fundo, se vocês usarem céu, né, e aplicar esse céu, fica aquele azulão no fundo que não me agrada muito. Eu realmente acho muito pesado. Vocês podem usar uma imagem, e aí teria que selecionar uma imagem de céu, o fundo da cidade, uma foto tirada do local onde pretendem implantar uma skyline, ou o gradiente. Bem, esse gradiente colorido, eu sugiro que ele seja trocado por um gradiente compatível com o nosso trabalho de linha oculta, certo? Então vamos dar um OK. E aqui então temos o nosso trabalho já praticamente todo realizado. Porém, vejam que aqui nós temos a questão topográfica, né, aparecendo, e que nós queremos então que isso aqui tenha um peso maior. A nossa dica é que você venha nas sobreposições aqui de visibilidade, procure por topografia, né, sólido topográfico, e faça uma sobreposição desse padrão, pedindo apenas para mudar o plano de fundo para sólido com uma sobreposição, e aí vai do estilo gráfico também, pode ser um cinza bem escuro próximo ao preto, ou o próprio preto. Vamos dar um OK, OK, aplica, e aí você tem então a base dessa fachada, que com a nossa região de recorte visível, né, você pode ajustar para o tamanho que achar mais adequado ao estilo gráfico que você desenvolveu. Voltamos a desligar e aqui está. Agora vamos buscar dar um pouco mais de vida a essa nossa fachada, buscando colocar alguns detalhes, alguns toques que vão melhorar a qualidade do nosso trabalho.
Então, nossa última dica para elaborar uma fachada com mais vida é você utilizar a vista 3D numa vista frontal, ortogonal, não em perspectiva, mas ortogonal. Você ajusta o tamanho do recorte, deixando apenas uma pequena base da topografia, que depois, se você quiser ampliar com uma máscara de preenchimento, também é possível. Você coloca mais elementos, como a vegetação, como alguns elementos, né, como um RCP, um veículo, né, e então você pede no menu Vista para renderizar essa fachada. Essa renderização você pode utilizar melhor quando deseja imprimir ou quando quer fazer uma apresentação em alta resolução, mas pode também usar média, rascunho para fazer testes, cuidando o destino, se o destino é tela ou se o destino é impressora. Nós vamos fazer uma renderização tela e depois nós vamos salvar. Nós vamos salvar para o projeto para que depois isso possa compor as pranchas. Como a renderização ela é bastante demorada, nós vamos voltar quando a renderização estiver feita. Então vejamos, 1h31 depois, temos esse resultado quando pedimos na qualidade melhor. Bem, fechando a aba, nós podemos então salvar no projeto ou exportar essa imagem. Recomendo salvar para o projeto, como fachada sul, por exemplo, ou elevação sul, como queiram, ok. E vejam agora que não há uma considerável diferença se pedirmos, por exemplo, uma resolução média. Vamos pedir para renderizar. Vejamos que o tempo será bastante reduzido para um resultado muito próximo. Então, recomendamos usar uma configuração média para a maior parte dos casos, porque vai servir bem ao propósito de mostrar uma fachada mais humanizada. Vejam que em pouquíssimo tempo temos a renderização, então, dessa fachada, 38 segundos. Vamos fechar, vamos salvar no projeto, vamos colocar como fachada sul média, vamos pedir a alta para renderizar. E ver que o tempo também é bastante mais curto do que usar a mais alta resolução para a mesma máquina. Vejam que a velocidade ela já fica um pouco mais lenta, mas não vai chegar nem perto de 1h30. Então vejamos, 4 minutos depois, temos a nossa renderização de fachada, que vamos salvar aqui como fachada sul alta. Ok. Vamos fechar então aqui e localizar no nosso navegador, aqui em renderizações, coordenação. Aqui estão as nossas fachadas. Fachada sul, aquela com a mais alta resolução, a com a alta e a com a média. Vejam que para resolução de tela não houve muita alteração. Agora, quando você pretende fazer uma impressão, bom, aí a coisa muda de figura. No nosso próximo vídeo, nós vamos mostrar como
fazer as configurações para a apresentação de plantas, cortes e fachadas, sendo que eu faço isso apenas uma vez e replico. Então, para as outras vistas, as outras plantas de piso do projeto. Até o nosso próximo vídeo.